Boa tarde. Hoje é o 28º encontro de cravistas em quarentena e a gente recebe o Ladson Matos, que vai falar sobre música armorial para cravo solo. Obrigado, Ladson, por ter aceito o convite. É um prazer ter você falando do seu trabalho aqui. Bem-vindo. Boa tarde, gente. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado, Bia, pelo convite. Falar sobre isso hoje soa muito especial, porque ontem o Movimento Armorial fez 50 anos de estreia lá, o primeiro concerto da Orquestra Armorial na Igreja São Pedro dos Clérigos, aqui em Recife. Então é uma data marcante e importante demais para a gente aqui que faz música no Nordeste. E pela inserção do cravo nesse movimento, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, vou falar sobre transcrição de música armorial para cravo solo. E esse meu trabalho está sendo desenvolvido no âmbito do PROMUS, que é o Programa de Pós-Graduação Profissional em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e estou sendo orientado pelo professor Marcelo Fagerlani. Eu sempre digo que vou responder duas perguntas antes de partir para as transcrições, que é por que transcrever obras para cravo e por que transcrever obras de movimento armorial para cravo. O cravo, após a Revolução Francesa, o ensino de música mudou completamente, né, com a criação do conservatório em 1795, que houve uma ruptura da relação de ensino mestre-aprendiz, com a uniformização do ensino. Em 82, Ranulf Kutz já dizia que, aparentemente, sem qualquer reflexão, são utilizados na educação musical atual. Adson, desculpa interromper. Sim? Você está falando um pouco rápido demais. Certo. Vocês do Nordeste falam rápido, mas a gente não entende rápido. Tu vai falar um pouquinho devagar, porque está com um delay na transmissão. Desculpa, viu? Interromper. Não, tranquilo, professor. Vamos lá. Então, com a Revolução Francesa, no século XVIII, e a criação do conservatório, houve uma ruptura da relação de ensino mestre-aprendiz, e com isso uma uniformização do ensino, que não era o âmbito que o cravo estava inserido. Então, Ranulf Kutz já dizia, em 1982, que, aparentemente, sem qualquer reflexão, são utilizados na educação musical atual princípios teóricos que há 180 anos faziam sentido, mas que hoje em dia não se compreendem mais. Se nós formos fazer as contas, isso é o quê? 240 anos, porque ele escreveu na década de 80. Então, de acordo com a professora Luciana Câmara, no artigo O Cravo e as Mudanças Curriculares do Bacharelado em Instrumentos da UFPE, existe uma inadequação ao modelo conservatorial. O cravo é inadequado a este modelo. Por quê? Tem um ensino individualista, o programa de estudos amplamente calcado no repertório virtuosístico, tradicional e de concerto, e o ensino da teoria desvinculado da prática. O cravo caiu em desuso na virada do século XVIII para o século XIX, não sendo, portanto, objeto de estudo durante o período em que a tradição romântica de ensino conservatorial se estabeleceu. Com a retomada do interesse pelo instrumento em fins do século XIX e início do XX, o cravo foi inserido no modelo de ensino distinto daquele que ele floresceu. E isso traz motivos para discussão sobre uma reforma de currículo e consequentes modificações dos métodos de estudo, que não é o caso de discussão aqui, porque não é o foco do meu trabalho. Mas fica o pensamento.
Então, ela sugere que tenha uma flexibilização do repertório, que é tirar o foco exacerbado do repertório tradicional, possibilitar a inserção de música autoral e de arranjos, e também fomentar a composição de novas obras ou arranjos para cravo. Nós sabemos, nós cravistas, que existe uma quantidade de repertório para cravo imensa, tanto europeia quanto brasileira. A gente pode observar nos trabalhos de Carlo Arruda, Beatriz Pavan, Patrícia Gatti, a quantidade e a diversidade de repertório. E as transcrições estão presentes nesse repertório, durante os séculos 17 e 18 principalmente. E ocorreram em diversas fases da história da música por diversos motivos. O deleite em ambiente doméstico de uma música de conjuntos maiores, podendo ser tocado em teclado em casa. Objetivos pedagógicos, como o estudo da composição, formas, harmonia e contraponto. E, atualmente, faz-se pelo desejo de ouvir e tocar determinada obra em um instrumento específico que não seja o original. François Couperin já dizia: ele não era específico a respeito da instrumentação de sua música de câmara, e no prefácio de sua apoteose, sugere que pode ser executada a 2 cravos e que soa muito bem. É bastante comum a gente ouvir com violino, flauta e cravo no baixo contínuo, 2 violinos e baixo contínuo, 2 flautas e baixo contínuo. Mas ele diz que também pode ser executado a 2 cravos e que soa muito bem. Que é um cravo faz o primeiro pentagrama, o outro cravo faz o segundo pentagrama e ambos dobram baixo. Eu vou dar alguns exemplos de transcrições para cravo, alguns mesmo, porque a quantidade é infinita, e vou falar só de alguns. Danglebert transcreveu obras de Lully. Forqueré, filho, transcreveu peças escritas para viola da gamba por seu pai. Handel transcreveu 60 aberturas de óperas e oratórios de sua autoria. Rameau transcreveu a suíte de danças da ópera Les Indes Galantes. E temos um grande exemplo, que é Johann Sebastian Bach. Eu selecionei esse exemplo para mostrar para vocês, porque é uma variedade ampla de vários compositores que ele pegou as obras desses compositores e transcreveu, como, por exemplo, Vivaldi, Marcello, Telemann e o príncipe Saxe-Weimar. São muito conhecidos. O de Marcello, que é o Concerto para oboé em Ré menor. Isso é bastante conhecido mesmo. E também tem outras obras, como, por exemplo, o Concerto para 4 violinos de Vivaldi. Ele transcreveu para 4 cravos. Obras dele mesmo. O Arioso da cantata 156. Ele transcreveu para outras obras. É variado. Ele é muito conhecido pelas suas autotranscrições. Ele transcrevia isso mesmo, a si mesmo, e isso era uma coisa muito comum na época, e não era considerada plágio. Atualmente, eu selecionei algumas transcrições mais atuais. Por exemplo, a Chaconne, da partita número 2 de Bach para violino. Gustave Leonhardt transcreveu para cravo. Tem um CD, Rameau, Sinfonia de Clavecin, de Pierre Rantaille e Skip Sampé. O CD Originais de Transcrições, de Marcelo Fagerland e Ana Cecília, que contém transcrições do Kenneth Gilbert, do próprio Marcelo Fagerland e de Maria Ida. E tem esse A.A. Cembalo Duo, que fez transcrições da Dança Macabra, de Saint-Saëns, e da Passacaglia em Dó menor para órgão, de Bach. Então, com essa liberdade presente no universo clavecinístico, a minha experimentação artística pessoal em arranjar obras de caráter popular para cravo, por exemplo, no meu recital de conclusão do curso, eu fiz um arranjo de Apanhete Cavaquinho para cravo, 2 flautas e viola da gamba. Um outro colega de flauta, na formatura dele também, fizemos um arranjo de um frevo para 2 flautas e cravo. Outra colega de flauta, fizemos outro arranjo de outro choro também. Então, o contato com a forte presença das manifestações de gêneros populares
no Departamento de Música da UFPE, Frevo, Baião, Maracatu, me veio a ideia de movimento armorial. Transcrever música nordestina para cravo. Então, mas aí eu pensei, calma, mas eu tenho que ter um elo que ligue isso aí. Eu não vou simplesmente sair transcrevendo música armorial para cravo, tem que ter um porquê. E tudo isso culminou, o meu pensamento culminou com uma semana do cravo, a de 2017, que tiveram mesas redondas sobre transcrições com Marcelo Fagerland e Alberto Figueiredo, que falavam sobre a liberdade do mundo clavecinístico em relação a isso, sobre o cravo no Recife e o movimento armorial, com a professora Maria Ida, e o artigo da professora Luciana Câmara, sobre a mudança curricular do bacharelado em cravo na UFPE. Então, na semana passada, a professora Maria Ida já deu uma grande explicação sobre o movimento armorial, mas eu vou resumir para quem não, por acaso não ouviu na semana passada, ter uma noção. O movimento armorial, o objetivo dele era a ligação entre o barroco e a cultura nordestina de raízes populares. Era como se fosse criar uma música de concerto para a sala de concerto com as raízes populares nordestina e as suas próprias formas. Então, foi criada a Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco pelo professor Curci de Almeida, o então diretor do conservatório, com o objetivo de divulgar a música barroca e nordestina. O primeiro concerto com cravo foi um ano após o lançamento do movimento, em 1971, também na Igreja São Pedro dos Clérigos. Saiu uma reportagem que dizia assim: um antiquíssimo instrumento que tem muito da viola sertaneja, de som metálico envolvente, e após um concerto, o mesmo jornal diz: a viola sertaneja teve ontem uma apreciação diferente por um irmão de trabalho, o cravo, precursor do piano, e que está mais para a viola do nosso sertão que para qualquer outro instrumento. Então eu me peguei isso e pensei nas transcrições para cravo de música armorial. O cravo, infelizmente, participou por pouco tempo do movimento armorial, nos 5 primeiros anos, que a gente chama da fase experimental do movimento. E junto com as violas e flautas, fazendo alusão a viola sertaneja, rabecas e pífanos. Tiveram algumas composições no período armorial para o cravo. Por exemplo, Cantiga, de Clóvis Pereira, que a professora Maria Ida mostrou para vocês. No Reino da Pedra Verde, Clóvis Pereira. Kiri, da Missa Sertaneja de Curci. O Glória, da mesma missa de Curci. Temos o Nordestinados, que é para cravo solo, de Curci. E existe um arranjo de Mulher Rendeira, de Radamés Nathalie. Infelizmente, essa obra não está disponível online, por questão de direitos autorais. É bem complicado a questão de direitos autorais com ele. Este cravo é o que o conservatório tem e o que era utilizado na orquestra do movimento armorial. O Vitor Maia, modelo Corelli, que, como ficou nas dúvidas no encontro passado, realmente tem uma alavancazinha para acionar o 4 pés com o joelho e um registro de alaúde também. Nessa foto está a professora Andréa Rocha, que é professora de cravo do conservatório, e Maria Lúcia Barros, que é no primeiro encontro de música antiga de Recife e Olinda, em 1995, organizado pelo Conservatório Pernambucano. Foi organizado por muitos anos, acho que tiveram umas 10 ou 11 edições, mas infelizmente, desde 2010, creio eu, não tem mais, 2011, não tenho certeza. Então, antes de entrar na questão das transcrições, existe uma grande dificuldade na distinção das expressões que estão dentro da reelaboração musical. São 6: transcrição, adaptação, arranjo, redução, paráfrase e orquestração. Para o meu trabalho, eu impliquei que redução, paráfrase e orquestração
não vão ser levados em conta, porque não faz parte do trabalho. Mas transcrição, adaptação e arranjo são basicamente sinônimos. E os limites das definições levam em conta o grau de fidelidade ou liberdade em relação ao original, meio instrumental, altura, timbre, textura, sonoridade, estrutura melódica, harmônica e rítmica. Como o objetivo do trabalho não é a discussão nem a busca por uma definição concreta em relação a essas práticas, resolvi torná-las mesmo sinônimas, assumir como sinônimas e deixá-las no mesmo âmbito, o da recriação musical. E sigo este conceito, adotado por Botta em sua dissertação, que entende-se como uma atitude composicional que vai além da simples transposição de notas, como ocorre em inúmeros casos, na transcrição de obras entre violino e viola solo, quando o responsável apenas transpõe a altura das notas musicais, que seria nada mais que uma adaptação grosseira. A transcrição obriga-se a ir mais além de uma simples adaptação. Procura-se verter a obra musical em novos meios, agregando-lhe uma parte das características do novo meio expressivo, sem perder de vista os diversos parâmetros formais da obra original. Então, as obras que eu escolhi são essas. São dois compositores extremamente importantes. O Cid Almeida, que é violinista, tem formação erudita, foi professor do conservatório, foi diretor do conservatório, foi quem criou a Orquestra Armorial de Câmara, criou também a Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco, que também se dedicou ao movimento armorial. E Clóvis Pereira também, outro grande compositor importantíssimo na disseminação da música armorial. E as obras foram essas: Aboio, Cipó Branco de Macaparana, Cirandância, Gavião, de Cussi, e de Clóvis, Mourão, Cantiga, No Reino da Pedra Verde e Terno de Pife. Essas que estão com um asterisco do lado são peças que contêm cravo em sua orquestração. Então, o processo foi de uma adaptação para deixar aquilo que estava escrito para o cravo soando como estava escrito, só adequando as questões rítmicas que contrabaixo ou as percussões fazem. E o Cipó Branco de Macaparana, como eu vou mostrar agora, existem umas discrepânciazinhas. Ele está gravado em 2 CDs da Orquestra Armorial. O Chamada, de 1975, e o de 1994. As duas gravações são com orquestrações diferentes. No de 94 está exatamente como mostra a edição do conservatório, que são 2 flautas, percussão, viola sertaneja e cordas. Já o de 1975 tem uma coisa diferente, e eu vou colocar para vocês ouvirem. Começo, num solinho do início, a gente vê que é uma viola sertaneja, mas depois entra o cravo. A gente ainda até pode ficar em dúvida, será que é cravo mesmo? Mas ouvindo
direitinho e pelas articulações, a gente vê que é um cravo. Porém, no arquivo do conservatório não existe uma partitura que foi escrita com esse solo para cravo. Só tem as partituras de cordas, de flauta, da viola sertaneja, da percussão, e também tem de violão, outros instrumentos de corda, porque Cusi provavelmente arranjou esta mesma peça para a orquestra de cordas dedilhadas, que foi criada um pouco depois. Se eu não me engano, no CD de 1984 tem essa peça gravada pela orquestra de cordas dedilhadas. Uma possibilidade é que o cravista, que foi José Gomes, na verdade ele é pianista, professor de piano, muito experiente em piano popular, em arranjo. Então, uma possibilidade é que ele tenha improvisado o tema e feito a peça. Eu ainda estou tentando entrar em contato com ele para saber realmente como aconteceu essa gravação. Se existia uma partitura feita para cravo ou se ele simplesmente improvisou. Agora, vou falar um pouco sobre o aboio, que é o canto monótono do vaqueiro, dirigido à boiada, tão representativo do sertão brasileiro. Esta capa é do CD Orquestra Armorial Volume 1, de 1975, que é onde ele está presente, e também está presente no de 94. A instrumentação original são 2 flautas, 2 primeiros violinos, 2 segundos violinos, viola, cello, berincelo, que é uma espécie de amálgama de berimbau e violoncelo criado a partir do movimento armorial, e contrabaixo. Existe uma diferença entre o número de compassos no início da peça entre os discos de 75 e de 94. O de 94 possui 4 compassos e o solo do aboio entra na cruze para o quinto. E na de 75 tem um pouco mais de compassos. Porém, nós seguimos a alternativa da edição do conservatório, porque infelizmente não foi possível localizar a partitura desta peça no acervo do conservatório. Simplesmente se perdeu, não se sabe onde está. Depois das edições, ninguém sabe mais onde está. Então a gente espera que encontre, né? Existe uma diferença na melodia, no compasso 26 e no compasso 45 entre a gravação e a partitura editada pelo CPM. Essa é a edição do conservatório, em que se toca um Lá, aqui nesta, onde está com essa marcador azul, que é... Porém, no CD Orquestra Armorial de 75, a melodia toca um Si. Para a transcrição de cravo, eu escolhi optar pelo Si. E no outro compasso, 45-46, a mesma coisa. Só que tem um caso engraçado, porque na primeira flauta ele coloca Ré, Si, e nos outros instrumentos Ré, Lá. Aí aqui também escolhi tocar o Si. Aqui é o início do aboio, o tema do aboio é tocado e o berincelo toca as notas Lás sozinha, acompanhando. E eu, na transcrição, escolhi colocar um acompanhamento com acordes quebrados à melodia do aboio. Nesses compassos, os violinos fazem a melodia e eu pus para a mão direita. E as interferências da flauta eu cortei. E na mão esquerda, coloquei o ritmo do berincelo e as notas longas da viola para definir a harmonia. Aqui, quando o solo não estava mais, eu pus as interferências da flauta. Aqui,
esses acompanhamentos feitos pelos violinos, eu pus para a mão esquerda, junto com as notas longas, para definir a harmonia, e as interferências das flautas eu pus na mão direita, e variando o timbre, para dar uma cor diferente. Aqui, basicamente, esse marcador laranja, que são as violas e o cello, e segundo os violinos, junto com o ritmo, pus também na mão esquerda, definindo a harmonia junto com o ritmo, e condensei as vozes das flautas e dos primeiros violinos na mão direita e no primeiro manual. Nesta parte, nós podemos ver que a melodia também é posta no cello. Então, e nas notas, nas regiões agudas também. Porém, para variar da primeira vez que aparece, eu escolhi pôr no grave e dobrando a oitava para dar mais volume. E colocando o acompanhamento em acordes quebrados na mão direita. Quando não, as interferências dos segundos violinos e o ritmo no berincello, junto com a nota longa. E aqui temos as interferências dos segundos violinos, juntamente com as notas longas do cello e o ritmo do berincello. E aqui volta ao tema do aboio, que fizemos o mesmo procedimento do início, que foi adicionar um acompanhamento à melodia. Só que desta vez eu mudei a registração. Coloquei ambos na registração de alaúde, para dar uma impressão de diminuindo que a música está acabando, está finalizando. Eu vou pôr para ouvir e vocês podem acompanhar pela partitura.
foi o Aboio. Agora eu vou falar um pouco sobre o Mourão, de Clóvis Pereira, Guerra Peixe. Sempre tem umas questões em relação a isso. Esta peça foi criada por César Guerra Peixe em 1951, enquanto ele estava em Recife, como um jingle para um programa de rádio sobre Lampião, e foi chamada de Viola e Rabeca. Em 1956, esse jingle foi reaproveitado para um LP e colocaram uma letra. No início dos anos 70, Clóvis Pereira se interessou pela peça e pediu que Ariano Suassuna solicitasse autorização ao Guerra Peixe para que ele, Clóvis, reestruturasse a peça. E ela é conhecida hoje pela orquestração, pela reestruturação que Clóvis Pereira. Mas, por exemplo, o Cid Almeida não gostava e dava o nome dela de Viola e Rabeca, e sempre dizia que a composição era de Guerra Peixe, como num CD que ele gravou com o grupo Orange, que foi outro grupo que ele criou no âmbito do movimento armorial aqui em Recife. Na gravação tá lá, Viola e Rabeca e Guerra Peixe. Eu vou trazer 3 pequenos exemplos de alterações que eu fiz na transcrição dela. Nesse trecho, eu fiz uma adaptação timbrística, que quando o violino 1, que faz a melodia com o arco na corda, a mão direita do gravista continua tocando no primeiro manual. O violino 2, viola, violoncelo e contrabaixo estão em pizzicato. Então, condensei as vozes na mão esquerda do cravo e pus para tocar no segundo manual, que existe a possibilidade do registro de alaúde, e que se aproxima do som das cordas friccionadas quando tocadas em pizzicato. Isso acontece em vários trechos da peça. Aí vocês podem ver nesses exemplos, nesses compassos 6 e 7. Essa peça, esse tema se repete muito durante a peça. Então, sempre que se repete, eu utilizo o mesmo padrão. Temos aqui a condensação das vozes do violino 2, viola, violoncelo e contrabaixo, formando acorde na mão esquerda do cravo, exemplificado nesses compassos. Ao invés de ser acorde chapado, mais cravístico é arpejá-los. E aqui eu suprimi as vozes da viola, violoncelo e do contrabaixo e deixei as vozes do violino 1 e 2 divididas entre a mão direita e esquerda, por serem as vozes mais importantes nesse trecho, que a gente pode ver nesses compassos 74 ao 76. Vou pôr para tocar também. A mão esquerda em pizzicato, no registro de alaúde.
Nas transcrições das peças, eu procurei respeitar os aspectos idiomáticos do cravo, procurando texturas que favorecessem a sonoridade do instrumento e que também podem ser encontradas em repertórios tradicionais do cravo, através de técnicas que também podem ser constatadas em processos de transcrição para cravo solo de peças do repertório tradicional. Tudo isso sem descaracterizar a obra original. E com esse meu trabalho, eu espero que influencie jovens cravistas, não só jovens, todos os cravistas a fazerem seus arranjos, comporem suas peças, para aumentar cada vez mais o repertório de cravo brasileiro. E para terminar, eu deixo esse textinho, que é: a liberdade inerente ao processo criativo de um compositor, que lida de formas diferentes com sua própria obra, ora modificando uma frase ou toda uma seção, ora alterando o meio pelo qual deseja ouvir sua criação, também pode e deve se estender ao intérprete. Assim como aconteceu no século XVIII, pode acontecer atualmente. Muito obrigado, gente. E é isso. Bravo, Ladson. Muito bem. Parabéns. Muito obrigado. Foi muito bom. É você que está tocando em todas as... Sou sim. São gravações amadoras da Semana do Cravo do ano passado. Do aboio, né? Oi? O aboio, né? Isso, tanto do aboio quanto do morão. Tá certo. Muito bom. Parabéns, Ladson. Excelente, viu? Gostei muito da sua pesquisa. Obrigado, Vila. Fale, Carlos. Parabéns, Ladson. Nossa, está muito bonito o seu trabalho, da maneira que você está alinhavando para poder chegar no resultado final. A pergunta que eu tenho é: como você fez essa gravação na Semana do Cravo, você não pôde escolher qual temperamento você usou, qual temperamento você ia escolher. Eu queria saber, na gravação, qual temperamento que você vai utilizar. Então, até agora, o temperamento que eu vou usar é o igual. É o igual por ser mais fácil, pelas diferentes tonalidades que tem. Mas eu venho lendo um pouco sobre afinações de viola, nordestina, tendo uma ideia assim, mais no martelo tá a afinação igual mesmo, temperamento igual. Certo. A outra pergunta que eu tenho é se posteriormente você tem alguma pretensão em talvez ampliar o seu trabalho, não só para o Projeto Harmonial, mas, por exemplo, para os maracatus de Recife, que o César Peixe? Peraí, Guerra Peixe escreveu. Então, a minha intenção é não parar de transcrever obras para cravo de ritmos nordestinos. Não quero parar, porque eu acho que o cravo combina muito com a nossa música daqui. Tem uma sonoridade que casa muito bem. Então, para mim, eu não paro, não. Inclusive, tem um colega meu, Anderson, ele está fazendo mestrado também no UFRJ e está fazendo um projeto de frevo para cravo e flauta doce. E soa muito bem, assim, soa maravilhosamente bem. Aí eu estou ajudando ele com os arranjos e em breve a gente solta aí os vídeos. A gente já soltou alguns, mas ainda tem muita coisa para soltar. Pelo Instagram, pelo YouTube. Eu cheguei a ver um já. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Que bom que você não vai parar, viu? Porque isso é importante, né? É uma cara nova, cravo brasileiro, é muito bom. Exatamente. Sim, Helena. Você me ouve? Sim, sim. Ladson, eu nunca gostei, não gosto de usar o temperamento igual, né? Porque eu acho que ele achata muito a sonoridade.
Você tentou algum outro temperamento? Porque essas peças nordestinas tem muito o pentatônico, essa coisa assim. Eu tenho a impressão que outros temperamentos poderiam ser mais interessantes. Normalmente, as escalas que são usadas nesse repertório é aquela que a gente chama de nordestino, né? Que é a de Isso, sétima baixada e a quarta aumentada. é. Eu não cheguei a testar outros, não, professora. Eu até já toquei em outros, porque às vezes a gente afina o cravo para estudar, eu gosto de afinar muito em Valote, o Werkmaster. Aí você vai estudar outras coisas e acaba estudando também. Não soa mal, mas a gente ainda não chegou a uma definição assim, se não vai ser igual, ou se a gente vai escolher outro temperamento. Por enquanto, está igual. Em geral, o Valote, tem dois tipos de Valote, né? Digamos, é o temperamento que mais se aproxima do igual, e é o que mais se adapta aos instrumentos de cordas, né? Sim, sim. Mas eu não sei, enfim, aí eu não, mas eu acho que ia testar, sabe? Eventualmente pegar alguns não tão próximos do temperamento igual, né? Depende sempre quais são os intervalos que são mais favorecidos. Sempre vai ter alguns mais favorecidos e outros menos. Mas, enfim, é uma sugestão. Eu acho que vale a Não, pena ótimo, ótimo. tentar. E, Vou fazer. na minha opinião, o temperamento igual achata um pouco as coisas, o som, porque fica tudo igual, né? Para isso Vou se fazer chama os assim. testes. Tá bom, depois você me conta o resultado, tá? Conto sim. Tá bom. Patrícia, Oba, oba, Ladson, muito Oi, obrigada, Patrícia. viu? Trabalho muito bacana, viu? E eu gostaria de saber, Ladson, como que essas peças serão disponibilizadas? Existe como que você pensa, alguém que queira, enfim, se aproximar desse material, vai ficar no conservatório, você vai publicar como artigo, a partitura completa, como que a gente vai ter acesso a esse material? Então, elas vão ser disponibilizadas na minha dissertação. E como o ProMus, que é o programa profissional, ele sempre... O produto final tem que ser um produto artístico. Não pode ser só as partituras. Então, vão ser disponibilizadas as partituras. Aí, provavelmente, vai ser na dissertação. Eu ainda não sei se vai ser um arquivo à parte. E os vídeos dessas peças gravadas. Que provavelmente eu vou gravar na São Pedro dos Clérigos, aqui em Recife, que foi onde o Cravo tocou pela primeira vez com a Orquestra Armorial. Aí vai estar tudo lá no site do programa, no site do ProMus, do FRJ. Vai estar para todo mundo tocar isso aí. Maravilha, muito bom. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada. eu achei ótimo você dizer que vai gravar em Recife mesmo, né? Vou sim. É bom Eu não sei quando eu volto ao Rio. Então, provavelmente a defesa vai acontecer tudo online. E eu já tinha pretensão de gravar aqui em Recife pelo marco histórico. Sim, A igreja é importante isso. É importante você gravar no seu lugar. Tem uma acústica maravilhosa. O único problema dela é que ela é no centro de Recife. Então, é uma coisa que vai ter que acontecer, por exemplo, de madrugada. Porque tem muito feirante, tem muito comércio, muita gente andando. O pessoal vai rezar. Aí provavelmente vai acontecer de madrugada. Eu estava previsto para fazer essas gravações agora no meio do ano, em agosto no máximo, porque eu não queria defender tão tarde. Mas aí veio a pandemia e deu uma atrapalhada em tudo. Aí estou esperando para ver quando vai normalizar para poder começar a gravar. Voltar, né, as atividades. Porque além das peças armoriais, a gente vai gravar também algumas peças que eu estudei
durante o mestrado, que também são de transcrições, que é Alexandre Galante, de Rameau, e o Concerto em Fá Maior, Bar Vivaldi. Elas estarão lá dentro do vídeo completo, para ficar maiorzinho um pouquinho. Interessante. Mário, o que você achou do repertório brasileiro do Nordeste? Mário Mazeda não está. A gente vê ele sorrindo, pensa que ele te ouviu. A foto é do... Olha, eu digo que é um repertório muito gostoso de tocar, você se diverte bastante, se envolve muito, é maravilhoso. Espero que todos vocês toquem quando eu publicar. Nossa, claro. E você, o repertório de música de câmara, como é que é? Você já experimentou inserção de alguma percussão? Como é que é essas? Então, ainda não. Eu pretendo experimentar isso pós-mestrado, porque eu penso num projeto de gravar um CD, tipo assim, um cravo armorial com só transcrições, com as minhas transcrições, as trabalhadas no mestrado, e possivelmente vou fazer mais algumas. Aí eu provavelmente, para não ficar um CD inteiro só cravo com movimento armorial, eu pretendo inserir percussão, um contrabaixo, só para ir variando um pouco, né? Para variar o timbre assim e não deixar desinteressante para quem está ouvindo. Uhum. Mas aí é isso depois da defesa. Ótimo, faça isso logo para disponibilizar para a gente. Eu acho que percussão ficaria muito bom, viu? Eu sinto um pouco de falta, assim. Quer dizer, não é falta, mas eu acho que enriquece muito, né? Com a percussão. É Fica porque é um mais repertório leve. bastante percussivo. Claro. Alguma coisa pode ajudar, né? Pode ficar interessante. Também acho que seria bom. Uma zabumba. Oh. Legal. O Edmundo diz: parabéns, Ladson, pela pesquisa. Triste, eu não ouvi praticamente nada, ficou travado, tive que sair 2 vezes. Obrigado. 3 pessoas Depois tiveram eu que sair. envio. Sim. 3 pessoas tiveram que sair, Ladson, por causa de queda de internet. O Oswaldo, a Michelle, o Edmundo foi e voltou. Parece que em alguns lugares do Brasil aí, não sei se está chovendo, o que aconteceu, estava travando, né? Bom, Falando na zabumba, uma vez eu vi uma apresentação da Rosana Lancelotti tocando e o Edmundo estava tocando pandeiro. pandeiro, eu me lembro disso, no Rio. O Edmundo pode aprender a zabumba para tocar com você. Por favor, Carla, aprende. Exatamente, nós estávamos desse livro. Então, vou estar criando, tá, Ladson? Ô, Ladson, eu vou tocar pandeiro, tá? Porque eu estudo pandeiro, seriamente. Ótimo, pronto. Já formou o grupo. Cravistas armoriais. Esse aí. Pega uma semana do cravo, toca todo mundo junto, tá tudo certo. Mas aquela festa. Isso. Mais algum comentário, pessoal? Bom, então, Ladson, parabéns. Muito obrigado pela sua palestra. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela execução das peças, que foi muito bonita. E a gente aguarda ansiosamente o seu trabalho, que ele continue muito. Como você disse, não quero parar, não pare mesmo, porque é perfeito. Obrigado. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigado, gente. Boa tarde. Beijo a todos. Parabéns. Até semana que vem. Até, tchau.